Olá, bem-vindos ao canal Sabrina Marte Porthead. Bom, estamos hoje aqui com a aula de gramática, tá? Enem, parte 2. Hoje com os assuntos enunciação, discurso, texto e contexto. Sou a professora Sabrina Jardim. Bom, em nossas aulas de gramática, nesse primeiro momento, estamos iniciando, tá? Os assuntos assim que são necessários para que vocês consigam ter maior compreensão, tá, do estudo da nossa língua portuguesa, conforme formos avançando, certo? Os conceitos, né? Chegarmos assim às partes, né, de classificações, né, de classificações de classes gramaticais, classificações de modo semântico, tá? Classificação ali de uma forma geral. Então, para que vocês tenham perfeita compreensão, é necessário que passemos por essa parte aqui, tá? Que é a parte mais teórica da gramática, ok? Vamos aqui ao estudo. Temos aqui os elementos básicos do processo de comunicação. Quais são esses elementos básicos? Enunciação, enunciado, discurso, texto e o contexto. Vamos ver nessa aula aqui a característica de cada um deles, tá? Enunciação. A enunciação é o ato de transmitir a mensagem que deseja comunicar, certo? A partir do momento que você começa a se expressar, você então está tendo esse ato de transmitir uma mensagem, ok? Quando você está transmitindo essa mensagem, você então está praticando a enunciação, tá? Está praticando esse elemento básico da comunicação, que é a enunciação. Chegamos ao enunciado. O enunciado é aquilo que é expresso, tá? Ou dito, com o fim de transmitir uma ideia, defender um ponto de vista ou apresentar uma opinião, ok? Então, a partir do momento que você pegou e se comunicou, certo? Você chegou ali e fez a enunciação de algo, esse algo que você transmitiu, isso que você falou, é o seu enunciado, certo? E quando você transmite esse enunciado, você quer passar uma ideia, você quer defender algum ponto de vista seu referente a algum assunto, ok? Vamos aqui ao discurso. O discurso é o resultado de uma intenção comunicativa. Você pegou, comunicou alguma coisa, certo? Com a intenção de ser compreendido, tá? Com a intenção de transmitir uma ideia, e aquela sua comunicação ali se transformou então no seu discurso, tá? Que foi o resultado da sua enunciação, tá? E enunciado também. O texto. O que é o texto? O texto, ele é o conjunto de unidades linguísticas que encerram um sentido estabelecido entre leitor ou autor na modalidade de escrita da língua e entre locutor, né, o interlocutor, na sua modalidade oral, envolvendo conhecimentos partilhados, situações, contexto, propósito, intenções e outros aspectos comunicacionais, estando aberto a várias interpretações, certo? Você pega, então, a partir do momento que você tem ali seu discurso, naquele seu discurso você tem um texto, certo? Esse seu texto vai então abrir ali as possibilidades de envolver o locutor, o interlocutor ali da sua mensagem com os conhecimentos que você está partilhando, certo? E a partir do momento que você põe esse texto, você tem que estar aberta assim às possibilidades de interpretações que ele vai ter, ok? Por fim, aqui temos o contexto, né, que é bastante exigido, né, que você fique dentro de um contexto, mas afinal, o que é esse contexto? Bom, aqui eu digo, o contexto é a situação particular em que se desenvolve o ato da comunicação.
ele é formado por elementos linguísticos, né, que é o discurso, combinados a elementos não linguísticos, como local, assunto, o número de interlocutores, o tipo de relação pessoal, social ou profissional entre eles, né, e outras coisas mais. Bom, então esse contexto, quando se fala que você tem que estar dentro de um contexto, você tem que ter a preocupação de estar encaixando aquelas ideias, certo? De acordo com o público que está recebendo, tá? Não pegando e desviando, né, daquele propósito, daquele determinado tema, certo? Você tem que ter toda essa preocupação. Aquele seu texto é o quê? É um texto visando o profissionalismo, então você vai utilizar determinada linguagem, certo? Se é um texto para pessoas mais próximas, você vai usar ali determinado contexto, né? Nesse contexto vão estar inseridos vários elementos que vão estar dizendo o que você está querendo comunicar, certo? Então você tem que estar preocupado com isso. Esse é o seu contexto, tá? O contexto ele é particular, ok? Mas apesar de ser particular, ele vai seguir essa regra aí de encaixe, tá? Ele não pode pegar e fugir desse padrão, senão aí a sua comunicação fica fora do contexto, ok? Bom, nossa aula ficou por aqui. Essa aula foi bem rapidinha, certo? Bem resumida, uma coisa bem aí para poder vocês pegarem o propósito, certo? Desses elementos que são básicos para a nossa comunicação. Bom, trouxe aqui alguns avisos, ó. Na nossa próxima aula, nós veremos o assunto gramática normativa e gramática internacionalizada, certo? Vamos ver características de cada uma dessas gramáticas, ok? Bom, se você gostou, não deixe de curtir, tá? Indique nosso canal para seus colegas. Se está gostando dos assuntos, indique nosso canal, tá? Nele há conteúdos não só de língua portuguesa, mas também matemática, redação, literatura, tá? Sendo postados regularmente, ok? Estamos seguindo um cronograma para melhor atender vocês, tá? Muito obrigada, deixo aqui um abraço virtual para todos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.